Olá, muito boa tarde. Agora são 5 horas mais 28 minutos. A temperatura nessa gaúcha está em 20 graus. Daqui a pouco terá uma coletiva do governo do estado às 5:30 da tarde sobre o enfrentamento ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. A abertura da coletiva será feita pelo governador Eduardo Leite. Também participam a secretária Arita Bergman, da Saúde, o secretário Luiz Lambe, Inovação, Ciência e Tecnologia, e o diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o Pedro Zuanazzi. Portanto, essa coletiva daqui a pouco, às 5:30 da tarde. Também são destaques deste Fora do Ar especial. O município de Caxias do Sul aguarda a chegada de novo lote para iniciar antecipação da segunda dose. Esse, portanto, é mais um destaque que você vai poder conferir daqui a pouquinho nesta edição especial do Fora do Ar, já que estamos aguardando a coletiva do governador Eduardo Leite. Vamos daqui a pouquinho colocar imagens dessa coletiva. Já você pode ver que estamos já no aguardo dessa coletiva. Também são destaques: coordenadorias regionais recebem cerca de 400 mil doses de vacinas da Covid-19 destinadas para a segunda aplicação. A Secretaria da Saúde do Caxias do Sul alerta para novo aumento de internados por Covid-19. O governador Eduardo Leite foi vacinado contra a Covid-19 nessa terça-feira. Metade da população gaúcha já está com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Também são destaques desse Fora do Ar especial, pois estamos aguardando a coletiva do governador Eduardo Leite. Caxias e Juventude realizam entrega do valor arrecadado no Caju Solidário. Prefeitura de Caxias do Sul alerta sobre possível golpe. Brigada Militar e Polícia Civil deflagraram Operação Forças Integradas para cerco a crimes contra a vida. PM da Serra conclui curso da Força Nacional e tem sua primeira missão na Floresta Amazônica. Rainha e Princesa Festa Uva 2020 serão conhecidas no dia 22 de julho. Com obstrução intestinal, Jair Bolsonaro será levado para São Paulo. Portanto, alguns destaques que você está conferindo neste Fora do Ar especial, já que estamos aguardando a coletiva do governador Eduardo Leite sobre a pandemia da Covid-19. Agora são 5 horas mais 32 minutos, a temperatura está em 20 graus. Mandar um abraço para a Carol dos Santos e também a Ilse Maria, que estão acompanhando esta live. Enquanto não inicia essa coletiva do governador Eduardo Leite, nós vamos trazer mais informações sobre a vacinação. Segundo a assessoria do governo do estado, daqui a pouco vai iniciar essa coletiva. Enquanto isso, claro, nós vamos atualizar as informações sobre a pandemia da Covid-19. Lembrando que as informações do painel da Covid-19 em Caxias do Sul está informando que até o momento, aqui no município, infelizmente, há o registro de 1.172 óbitos. 1.172 óbitos, infelizmente, por complicações da Covid-19. Já a letalidade está em 1,92%,
casos ativos, 1.554, positivos, 60.910, recuperados, 58.184 e negativos, 182.975. Então, estamos só no aguardo do início da coletiva do governador Eduardo Leite. Também temos mais informações sobre a pandemia aqui em Caxias do Sul. Vamos falar agora sobre como está a situação da UTI. UTI adulto privado clínico, 88,46%. UTI adulto privado Covid, 76,47%. UTI adulto SUS clínico, 88,24%. Já UTI adulto SUS Covid está em 93,10%. Então, essas são algumas informações sobre a Covid-19 que a gente salienta, né? Daqui a pouquinho tem a coletiva do governador Eduardo Leite, que estava prevista para começar às 5:30 da tarde, mas, por enquanto, está tendo um atraso. Enquanto não inicia a coletiva do governador Eduardo Leite, nós estamos atualizando, claro, com mais informações sobre a Covid aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nas últimas horas, foram registrados 81 falecimentos por complicações da Covid-19, o que totaliza 32.435 óbitos. Casos confirmados, 1.261.755. Já recuperados, 1.217.126. A taxa de ocupação de leitos UTI em geral, 75,2%. E hospitalizações, 101.453. Esse número realmente chama muito a atenção, pois ele está muito alto e está aumentando. Enquanto não inicia a coletiva do governador Eduardo Leite, vamos colocar o seguinte: imagens dele recebendo a dose da vacina, isso mesmo. Ele recebeu a vacina nessa terça-feira e vamos então colocar as imagens da chegada, ele recebendo a vacina. Vamos conferir. Legal. Negócio de pelota. Sim. Bom dia. Tudo bem? Bom? Tranquilo? Beleza? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 36 anos, foi vacinado contra o coronavírus na terça-feira. Ele recebeu a vacina no Colégio Estadual Júlio Castilhos, em Porto Alegre. Eu sou tímido de tirar foto sozinho, então você vai fazer uma selfie. Peraí. Daqui a pouquinho tem a coletiva do governador Eduardo Leite falando sobre o enfrentamento ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Você está vendo imagens dele nessa terça-feira e ao receber a vacina contra a Covid-19. Arruma o cabelo, isso. Mesa 2. Próxima mesa. Não, é que eu organizo aqui primeiro e vou indo por ordem. Senha não. A senhora Morena.
Lembrando, claro, daqui a pouco tem a coletiva do governador Eduardo Leite, que são com imagens daqui a pouco recebendo a vacina. Vai ser chamado daqui a pouco. Recém foi chamado para realizar essa vacina, que foi na terça-feira em Porto Alegre. Tem um período de 15 dias. Se for tomar qualquer outra vacina, tem valor de 15 doses. Maravilha. Aí entra na fila, é isso? Maravilha. Pegar e jogar no trabalho. Agora ele entrou na fila para ser vacinado. Pode preparar o braço. O governador sendo vacinado, essa vacina então foi na terça-feira. Maravilha. Tá bom. Obrigado, Letícia. Bom trabalho para vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês aqui. Tá? Valeu. Obrigado. Bom dia. Pode vir. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Lado esquerdo. Pode preparar o seu braço. Tudo bem. Obrigado. Obrigado a vocês aí pela presença. Dia 5 do resto. Já está preparado. Obrigada. De ninguém. Pra mim. Sou especialista em selfies. Que bom, porque eu não sou. Então, Obrigado. Obrigado. Prazer. Sucesso. Virou jacaré? Até agora não. A assessoria brincando com o governador que tinha virado um jacaré. Daqui a pouco tem a coletiva do Eduardo Leite. E aí? Como eu gostaria de sentar com o senhor? É isso aí, conta com a gente aqui. Tá bom, muito Pessoal, pega o obrigada. contato depois da diretora. Como é que é o seu nome, diretora? Berenice. Berenice. Ira, Sempre. você trabalha aqui na escola? Trabalho na escola há 13 anos. 13 anos aqui? 13 anos, estou contratado. Maravilha. Muito obrigada, tudo de Obrigado, bom. obrigado, igualmente. Cinco horas mais 41 minutos, 5 horas mais 41 minutos, você acompanhou, então, o governador Eduardo Leite, que recém recebeu a vacina, aliás, foi nessa terça-feira, na escola não, foi na UBS, lá de Porto Alegre, na escola, isso, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Lembrando, daqui a pouquinho tem a coletiva do governador Eduardo Leite. A coletiva está atrasada, eles estão com alguns problemas técnicos, conforme a assessoria, então um pequeno ajuste na conexão do governador, e daqui a pouquinho vai ter o início da coletiva do Eduardo Leite, falando sobre o enfrentamento da Covid-19. Então, vamos com a coletiva do governador Eduardo Leite. Daqui a pouquinho, então, vamos com ela na íntegra, conforme a assessoria já começou, mas pela live não começou. Agora sim, vamos conferir. A coletiva do Eduardo Leite. Ainda não? Está quase começando, então, essa coletiva do Eduardo Leite. Já estamos com as imagens da live, mas não começou com a tela do governador Eduardo Leite. Vamos conferir daqui a pouquinho. Enquanto ela não começa, vamos com mais informações. Daqui a pouco tem Eduardo Leite falando sobre a pandemia da Covid-19. Muito boa tarde, colegas Já começou. da imprensa, população do estado do Rio Grande do Sul que está nos assistindo. Nós vamos começar agora uma coletiva de imprensa que nós convocamos em função da necessidade de explicar algumas decisões que foram tomadas em reunião do gabinete de crise, agora de tarde. Eu passo inicialmente a palavra para o governador Eduardo Leite. Participam também da coletiva, vão participar da coletiva a secretária Rita Bergman, o secretário Luiz Lambi e o Pedro Zoanazzi, que é o presidente do Departamento de Economia e Estatística. Governador, boa tarde.
Boa tarde, Elmi. Boa tarde aqui, Arita, Pedro Vanazzi, nosso secretário Lambi. Eu estou em Brasília, em audiências aqui hoje pelo governo do Estado. Tivemos algumas reuniões importantes com o presidente do Senado, também com o Departamento Penitenciário Nacional, e acompanhei remotamente as decisões do nosso gabinete de crise, que a gente acha importante aqui, através dessa coletiva, comunicar à população, né? Em primeiro lugar, dizer que nós estamos com 32.435 mortes registradas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia. Nós lamentamos cada uma dessas mortes e não podemos deixar normalizar esses números. Portanto, antes de mais nada, a expressão do nosso sentimento às famílias, aos amigos que perderam alguém querido para essa doença. O nosso trabalho incessante para que a gente possa evitar novas mortes. É muito importante que todos estejam comprometidos, por isso a gente avança na vacinação, a gente garante abertura de leitos e estrutura necessária para poder salvar vidas de gaúchos e gaúchas, tantas vidas que já foram salvas. Mas, infelizmente, 32.435 que não se viabilizou salvar para esta doença. A taxa de ocupação dos leitos no nosso estado é, neste momento, de 75,2% das UTIs. É dos menores patamares desde o início de março, ou do final de fevereiro, na verdade, na ocupação dos leitos de UTI. O menor número de confirmados para o coronavírus desde o final do mês de fevereiro, o que é uma boa notícia, né? Depois de termos passado por aquela onda, no final de fevereiro, início de março, tivemos uma nova onda que se observou ao longo do mês de maio. A gente observa agora continuamente a redução das internações tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, uma tendência persistente aí dessa redução da ocupação de leitos, que é um dado, um fator importante. Sobre a vacinação também é importante, né, deixar claro que a pandemia nos ensinou que nós precisamos enfrentá-la por fases. A cada momento ela nos desafia de maneira diferente. Nós estamos num momento importante, aguardado por muitos, que é da imunização da nossa população, avançando rapidamente. O Rio Grande do Sul tem sido sempre um dos líderes na vacinação no Brasil. Estamos em primeiro lugar na primeira dose entre os estados brasileiros, segundo lugar na segunda dose, na população que já recebeu a segunda dose. A vacinação, nesse momento, no Rio Grande do Sul já atinge mais de 50% da população residente vacinada e mais de 64% da população adulta, né, acima de 18 anos, com a primeira dose. Então, são dados importantes que nos ajudam, né, a ter mais segurança no enfrentamento da pandemia, e que se confirma o acerto, né, da vacinação como estratégia a partir do que a gente vê da redução dos casos e principalmente das internações e das mortes no Rio Grande do Sul. Nós mantemos a nossa perspectiva de vacinar todos os adultos até o início de setembro. A gente apresentou aquela data do 20 de setembro, mas a gente está fazendo, inclusive, a revisão desses dados para um possível adiantamento. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu tinha a perspectiva de vacinar a população, de vacinar a mim mesmo no dia, nos primeiros dias de agosto, e tive a minha vacinação ontem. Quero agradecer a todos os profissionais de saúde, que lá no Centro de Saúde Modelo, na verdade no anexo, no colégio, na escola do Julinho, me atenderam, me receberam muito bem. Fui lá como qualquer cidadão, pegando a fichinha, encarando a fila, bem organizada, toda a sistemática da vacinação. Então, cumprimentar também os prefeitos, as prefeituras, secretarias de saúde, que ao lado da nossa Secretaria Estadual de Saúde estão levando à frente esse processo da imunização, e eu tive a oportunidade de ser imunizado ontem, com a primeira dose, e originalmente no nosso cronograma, 36 anos, que é a minha idade, era previsto apenas lá para o início de agosto, e já tive a imunização agora, 2 semanas pelo menos de antecedência, e isso nos faz acreditar que sim, os prazos serão cumpridos e muito possivelmente adiantada aí a imunização de toda a população adulta com a primeira dose. Nas definições do gabinete de crise de hoje, né, considerando
esses dados que nós temos, a redução de internações, o avanço da imunização, a melhora dos indicadores nas regiões definidas pelo Estado, as regiões Covid, o Gabinete de Crise decidiu, portanto, retirar os 7 alertas que estavam remanescentes no nosso sistema 3As de monitoramento. As 7 regiões que persistiam com alerta, então, estão deixando de estar nesta situação de alerta. É uma boa notícia, né? É importante ressaltar que eram as regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Rosa e Uruguaiana, que deixam de estar, portanto, na situação de alerta em função dos indicadores estarem melhorando. Mesmo assim, nós não estamos ainda numa situação de tranquilidade, porque ainda aguardamos, é importante dizer, o resultado dos testes de amostras que vão dizer se a variante Delta com origem na Índia já chegou ao estado e, tendo chegado, quais são os casos, onde estão, todos esses testes estão sendo feitos neste momento, e é uma preocupação no mundo a variante Delta, e, portanto, deve ser preocupação para nós também, mantendo todos os cuidados de todos os cidadãos gaúchos para evitar a transmissão do vírus. O GT Saúde também tem observado a desaceleração da redução de pacientes diagnosticados com a doença em leitos clínicos, né? Já continua caindo, mas caindo numa velocidade menor as internações em leitos clínicos. Por isso, o GT Saúde decidiu emitir avisos para todas as 21 regiões Covid do estado. Essa decisão foi confirmada pelo nosso gabinete de crise, sobretudo com destaque a respeito da variante Delta, porque nós temos 2 casos em confirmação na Fiocruz, identificados em Gramado e em Santana do Livramento. Portanto, merece todo o cuidado ainda, a gente está fazendo esses avisos às regiões, toda a população precisa estar devidamente avisada e garantindo o cumprimento de protocolos, o distanciamento, evitando, né, colocar-se em situações de risco, porque essa variante, como a gente tem observado no mundo, ela tem uma maior transmissibilidade e pode, portanto, expor pessoas que ainda não se vacinaram a risco de agravamento dos seus quadros. Todo cuidado ainda é necessário. Resumindo, portanto, estamos retirando os alertas, mas isso não significa que devemos afrouxar os cuidados em relação à pandemia. Precisamos manter todos os cuidados de distanciamento, de higiene sanitária em todos os ambientes, até que a gente tenha uma situação de imunização mais robusta para a população e possamos ter maior tranquilidade em relação à proteção de todos com as vacinas que temos em relação às variantes que aí surgem. A secretária Arita, o secretário Luiz Lambi, também o Pedro Joanazzi vão contextualizar aqui para vocês as decisões do gabinete de crise. Eu vou ter que me ausentar, não fico até o final da nossa coletiva, por conta de outras reuniões aqui na capital federal, mas deixo o meu recado aqui a todos os gaúchos, pedindo mais uma vez que se cuidem de si mesmos e das pessoas à sua volta. Muito obrigado e até breve. Então, esse foi o pronunciamento do governador Eduardo Leite. Está sem som, Elmi. Agora o assessor vai colocar o áudio. Dando sequência à coletiva, passo a palavra para a secretária Rita Bergman, para que a gente comece, então, a contextualizar a decisão de hoje no gabinete de crise. Boa tarde, uma boa tarde muito especial a todos os órgãos de imprensa que nos acompanham, a comunidade gaúcha. Realmente esse é um momento de destacarmos o quanto o sistema 3As de monitoramento da pandemia traz resultados quando se faz uma gestão responsável, compartilhada, parceira com as regiões de saúde. Então, nós gostaríamos de dizer, até porque o nosso GT Saúde, que faz avaliações praticamente diárias, com boletins diários, onde se faz o acompanhamento de cada uma das regiões, encaminha para o gabinete de crise
para as devidas deliberações da situação, ou aviso, ou alerta, ou ação. E o que nós observamos nesses 2 meses que completa no dia 15 de julho da implantação desse sistema? Uma disposição, não só da equipe técnica do governo do Estado e os apoiadores nos vários comitês, mas também com a criação dos comitês técnicos regionais, com a elaboração dos planos de ação regional para aquelas regiões em que o gabinete de crise emitiu alerta, junto com os prefeitos de cada região, elaborando propostas de adoção de protocolos e limitando esses protocolos, sendo mais rígidos, diminuindo a circulação para poder colher resultados. E acho que hoje, fruto desse trabalho, de muitas mãos, porque tem um comitê técnico, tem um grupo de prefeitos que dá ao fim a aprovação deste plano, que é encaminhado para o nível estadual, mas tem também a responsabilidade dividida conosco, no sentido de que, sempre que foi necessário, nós fizemos reuniões, inclusive, com muitas das regiões, para que o plano estivesse adequado às necessidades de diminuição de circulação, especialmente naquelas atividades onde as pessoas têm maior chance de se aglomerar. E, com isso, é preciso destacar também o papel da fiscalização, porque protocolo não é algo que fique no papel, é algo que tem que ser operacional. Então, nesse momento, quando o gabinete de crise delibera tirar as regiões já citadas pelo governador do estado de alerta, na nossa concepção, é fruto de muito trabalho e é o resultado concreto do envolvimento dos técnicos de cada região, dos senhores prefeitos e da população, porque a população também tem um papel de suma importância, porque não basta a gente ter vontade de fazer, nós temos que fazer contando com a colaboração da comunidade e, evidentemente, que fazer com base técnica e com base científica. Então, o fato de estarmos hoje podendo fazer este anúncio de que o Estado do Rio Grande do Sul, neste momento, não tem nenhuma região em alerta. Todas as regiões saíram no alerta. Agora, ao mesmo tempo, o gabinete de crise delibera que as regiões terão um aviso, porque temos que continuar sendo vigilantes. Não podemos afrouxar, não podemos cochilar. Teremos que estar, como disse, acompanhando a evolução, porque o que hoje está bom, ou pelo menos estável, porque diminuiu o número de confirmados pela metade, se considerássemos o mês de maio, diminuiu o número de pessoas em leito de UTI, os leitos clínicos, a diminuição é um pouco menor, a taxa de ocupação dos leitos de UTI já foi citada pelo governador, na 75,9%, mas hoje nós temos um número de leitos livres em torno de 823. Nós, desde fevereiro, não tínhamos essa disponibilidade, mas é bom lembrar, e aqui citar, que está aumentando a internação de outros agravos de saúde, até porque
população também, além da vacina do Covid, ainda tem que procurar mais as unidades básicas para a vacina da influenza, e não conseguimos ainda atingir a meta do Estado do Rio Grande do Sul. Então, temos que ficar vigilantes, como já disse, porque temos NAP e outros estados já presentes, mas o estado do Rio Grande do Sul está com 2 casos suspeitos da Delta, tá? Então, ela tem uma agilidade, essa variante, muito grande, então, um cuidado muito especial, tá? No momento em que, saindo do alerta, as regiões possam já flexibilizar mais algumas atividades, teremos que ter muito cuidado, porque qualquer evento maior que tenha um público grande, que tenha aglomerações, pode ser um espaço perfeito para que esse vírus se multiplique muito rapidamente. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer a cada um que se envolveu no Sistema 3As. Prefeitos, prefeitas, comitês técnicos regionais, né? Porque esse resultado foi possível justamente pela grande mobilização das regiões. E, evidentemente, que todas as equipes do governo do Estado se dedicaram muito para que pudéssemos chegar hoje, nesse dia, né, dizendo que não temos nenhuma região no Estado do Rio Grande do Sul em alerta. Muito obrigada por essa participação inicial. Secretária, a senhora continua conosco aqui. Em seguida, já temos algumas perguntas de colegas da imprensa, algumas são para a senhora. Eu passo a palavra agora para o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, que também é coordenador do Comitê de Dados, para que ele comece, então, a nos apresentar assim, a contextualização epidemiológica das decisões de hoje do Gabinete de Crise. Boa tarde, secretário Luiz Lambi. Boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde, secretária Rita, doutor Pedro Zoanazzi, que é o nosso diretor do Departamento de Economia e Estatística e que coordena esse trabalho técnico do levantamento, análise de dados da pandemia. E hoje o doutor Pedro Zoanazzi vai nos apresentar, então, um contexto atual da pandemia. Como comentou a secretária Rita Bergman, da Saúde, é um contexto de acompanhamento diário. Diariamente, o Estado atualiza na página do Sistema 3As todos os dados referentes à pandemia. E o Dr. Pedro Zoanazzi vai fazer uma breve apresentação, então, do contexto atual que nós estamos. Alexandre, por favor. Bom, podemos passar direto para o Pedro, então. Pedro. Obrigado, Elmi. Boa tarde, secretário Lambi. Boa tarde, secretária Rita, e a todos que nos assistem. Eu vou compartilhar minha tela para trazer alguns números sobre a pandemia. E acho que foi muito bem colocado pela secretária Rita. O momento é da gente celebrar todo esse trabalho que foi feito, que permitiu com que as regiões tivessem essa melhora e nós conseguíssemos ter essa retirada dos alertas de todas as regiões. Vejam que há 3 semanas atrás nós tínhamos 14 regiões em alerta, né? Foram retiradas 2, depois 5 e agora 7 que restavam. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar aqui algumas ressalvas que merecem uma vigilância constante dos prefeitos, da população, do governo do Estado. São eles, por exemplo, o aumento de sintomas reportados por pessoas no Facebook, a desaceleração da redução de confirmados em leitos clínicos e a iminente chegada da variante Delta no Estado. Tudo isso fez com que nós gerássemos 21 avisos às regiões para que não se perdesse essa atenção, essa vigilância constante, que ela é muito importante. Então, compartilhando minha tela, deixa eu ver. Estão vendo aí, Almi? Sim, estamos vendo.
Estamos Obrigado. vendo agora. Tá bom. Então, compartilhando minha tela, primeiro trazer algumas informações sobre dados, né? Aqui o comportamento recente dos óbitos e das hospitalizações em leitos clínicos e UTI. Por exemplo, aqui nós temos a série histórica de número de confirmados em leitos clínicos. Tivemos aquela primeira onda em julho do ano passado, a segunda onda depois das eleições, a terceira onda que foi a mais impactante, que foi ali no mês de março, e essa última onda agora que pegou principalmente o interior do estado, não foi tão forte aqui na região metropolitana, ela foi menor do que a anterior, mas foi maior do que as ondas do ano passado. E nesse momento, o interessante é que a redução que a gente já teve, desde o pico dessa última onda, já está num patamar inferior aos picos das ondas de 2020, pegando o estado como um todo, que é uma ótima notícia. Nós não tínhamos obtido isso até então, né? Uma redução que se tornasse menor do que os picos anteriores. Então, essa é uma ótima notícia. Aqui, em termos, só mostrando assim com um close maior, né? Nós atualmente temos 1.200, isso aqui é fechamento de ontem, né? Então, nós tínhamos 1.275 confirmados em leitos clínicos, um total de pacientes somando suspeitos de 1.609, redução aqui semanal, né, de 20% há 3 semanas atrás, 19% na semana passada e 11% nessa. Vejam que isso aqui eu vou explorar um pouquinho mais, está diminuindo essa redução. UTI, nós também estamos tendo uma redução constante, porém ainda não tivemos aquele efeito de estar com uma quantidade de pacientes em UTI menor do que nos picos do ano passado. Nós ainda precisamos cair um pouco mais para conseguir passar esses patamares. Isso é um detalhe importante. E a redução da UTI, ao contrário dos leitos clínicos, ela está aumentando, né? Então, nós tínhamos tido uma queda de 8,79 há 3 semanas atrás, 7,5 na semana passada e 13,02 na última semana. E aqui trazendo os óbitos, que é uma outra informação interessante, pois ela demora um pouco mais para cair, depois da onda de março, que teve a queda forte, houve uma estabilização e um crescimento, mas voltou a cair os óbitos e agora nós estamos numa queda constante, o que é uma informação muito importante. Entrando nas regiões, aqui eu mostrei o estado como um todo, mas entrando nas regiões, eu vou pegar a Cachoeira do Sul como exemplo, porque eu não me alongaria demais mostrando todas as 7 regiões. Mas Cachoeira do Sul, por exemplo, ali no mês de junho, né, ela estava em alerta. Vejam que, por exemplo, no dia 4 de junho, ela tinha uma média de 688 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, enquanto que o estado tinha 270. Então, era uma incidência por habitante muito maior que o estado. E a região entrou numa queda ali a partir de 15 de junho, né, e desde então foi se aproximando do estado, até que no atual momento ela está com um patamar bem semelhante, 185 na região e 189 no estado, é um dado positivo da região. Óbitos, a região não iniciou um processo de queda ainda, mas esse é um indicador tardio, a gente espera que comece a cair nas próximas semanas. Internados em leitos clínicos, a queda foi muito grande, ela tinha em 7 de junho 90 pacientes entre confirmados e suspeitos, agora ela está com 19, então uma queda de várias semanas já internados em leitos clínicos. UTI, ela não é tão acentuada a queda, até porque a UTI demora um pouco mais para se reduzir, mas de qualquer maneira, em 14 de junho eram 20 pacientes no total, e no atual momento são 10 pacientes entre confirmados e suspeitos. E quando a gente pega essa ocupação em UTI, o interessante é ressaltar que no mês de junho a região chegou a ter 135% de ocupação, que foi bem preocupante, nesse mês foi o máximo no estado. No atual momento, ela ainda está com uma taxa alta de 85%, acima da média estadual de 75%, como mencionou o governador, mas a redução já é bem grande e um ponto interessante é que, se pegar todos os pacientes com coronavírus na UTI da região, eles representam 50% de todos os leitos disponíveis. Então, é um patamar que já esteve bem pior e essa região vem apresentando melhora. São por questões como essa, que são semelhantes nas demais regiões, que nós acabamos por retirar o alerta das 7 regiões. O GT Saúde fez essa deliberação e o Gabinete de Crise, ao analisar os dados, fez a confirmação da decisão do GT Saúde. Olhando as regiões individualmente, a gente consegue ver aqui, por exemplo,
que todas elas estão com uma taxa de ocupação, aqui são as macro-regiões, né? Não as regiões, mas todas as macro-regiões estão com uma taxa de ocupação abaixo dos 90%, né? Já estava algumas semanas todas abaixo dos 100%, que é a linha vermelha, mas todas já baixaram do 90%. E outro dado interessante é a lista de espera da regulação, né? No mês de março, quando nós tivemos no nosso pior momento, nós chegamos a ter lá 361 em 13 de março, esperando por um leito de UTI. Esse número baixou bastante na última onda, que foi mais no interior, agora em junho, subiu, mas não naquele patamar anterior, chegou a ter 73 aqui no pico, no dia 8 de junho, e hoje nós estamos com apenas 5 na lista de espera. Todas essas informações trazidas até aqui são no sentido de mostrar como há uma lógica científica na retirada dos alertas, e realmente é uma informação que precisa ser comemorada. Agora vem a outra parte da página, que são as ressalvas que merecem atenção e vigilância constante por parte de todos os entes, seja da população, dos prefeitos, do governo do estado. Uma delas é a iminente entrada da variante Delta no estado. Como o governador falou, estamos aguardando as amostras lá da Fiocruz, mas é uma variante que tem uma transmissibilidade muito maior do que as demais variantes, então ela é um risco para todos os países, estão todos preocupados com essa entrada, pode ser algo que venha aumentar muito o número de casos e, por consequência, as internações, o que vai depender bastante é o quanto que o nível de vacinação que nós estamos vai conseguir conter essa entrada forte da variante Delta. Um outro ponto é um acompanhamento que a gente faz, que é os dados do Facebook, a Universidade de Maryland, em parceria com o Facebook, pergunta à população se ela tem sintomas de coronavírus, né, sintomas gripais. E conforme a população vai respondendo essa pesquisa, se tem lá o percentual de pessoas com sintomas. E o que acontece? A linha azul é a média dessa informação nos últimos 7 dias, enquanto que a linha laranja é a média nos últimos 14 dias. E o que se percebe é que a média nos últimos 7 dias apresentou um aumento forte, né? A média nos últimos 14 não subiu tanto ainda. A gente vê que tem outros momentos que a média de 7 dias subiu bastante, como, por exemplo, aqui, ó, nesse momento, e a de 14 subiu menos e não se confirmou. É verdade. Mas tem outros momentos, como, por exemplo, aqui, antes da grande onda de março, onde subiram muito as duas médias e a onda se confirmou posteriormente. Então, é um fator a gente olhar com lupa. E, por fim, agora vou ressaltar com um pouco mais de ênfase essa desaceleração dos leitos clínicos, da ocupação em leitos clínicos, que é o primeiro sinal que a gente viu em outras ondas de algum risco de estabilidade, porque depois da estabilidade venha um crescimento, né? Então, todos esses 3 fatores somados fizeram com que o GT Saúde gerasse 21 avisos. Todas as regiões receberam avisos com base nessas conclusões, né? Então, embora tenha havido a melhora das regiões que permite a retirada do alerta, algumas informações indicam a necessidade de vigilância constante, e por isso foram gerados avisos a todas as regiões neste contexto estadual. Então, você acompanhou essas informações da coletiva que o Estado do Rio Grande do Sul decide retirar os 7 alertas sobre a pandemia que estavam em vigor. Vamos, claro, atualizar essas informações que o governador Eduardo Leite confirmou nessa quarta-feira a retirada dos últimos 7 alertas de risco que estavam em vigor no sistema 3As de gestão estadual da pandemia, inclusive a região de Caxias do Sul. Com as retiradas dos alertas, todos os municípios gaúchos terão que respeitar apenas os protocolos gerais, sem a necessidade, por exemplo, de restrições de horário a setores econômicos. O alerta é o nível máximo de risco do sistema 3As de gestão da pandemia, quando uma região está em alerta. Obrigatoriamente precisa definir, por maioria dos prefeitos envolvidos,
ações de contenção da pandemia. A tendência de retirada dos alertas se deve ao fator de que as regiões que estavam com o nível máximo de risco atingiram, ao longo dos últimos dias, indicadores semelhantes às demais zonas. Nos bastidores, o grupo de técnicos que avalia o cenário epidemiológico demonstra preocupação com o impacto da variante Delta do coronavírus para o Rio Grande do Sul. Os técnicos também destacam que a queda nos indicadores é consistente, contudo, acontece de forma lenta, o que pode representar uma reversão de tendência. Portanto, essas foram as informações da coletiva do governo do estado, que decidiu retirar os 7 alertas sobre a pandemia que estavam em vigor. Agora são 6 horas mais 14 minutos, a temperatura nessa gaúcha é de 20 graus. Eu quero mandar um abraço para o Alexandre Silva, também a Maureen Turra, a Viviane Nunes, o Matheus Froza e o vereador Sandro Fontinel e também o Renato Oliveira, que está nos acompanhando nesta live. Também quero mandar um abraço para a Jepaim, que está desejando uma boa noite. Boa noite, Jepaim. Se cuide nessa quarta-feira, dia 14 de julho. Também quero aproveitar e parabenizar a Lourdes Sgaraboto, que está de aniversário. Parabéns, Lourdes, a minha madrinha, a tia, que está de aniversário. Sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira, possibilidade de chuva, isso mesmo, possibilidade de muita chuva nesta quinta-feira, mínima de 7 graus, máxima de 15. Já na sexta-feira, tempo nublado, mínima de 8 graus, máxima de 15. No final de semana, mínima de 1 grau e a máxima no sábado 16, no domingo com sol, mas a máxima é de 9 graus e no próxima semana, claro, já com tempo bom. Vamos agora trazer mais informações, com certeza vamos trazer informações, vamos aproveitar e colocar a nossa tradicional trilha nesta quarta-feira, isso mesmo, quarta-feira, dia 14 de julho. Obrigado, claro, pela sua audiência. Vamos atualizar aqui as informações e temos inúmeras notícias nessa quarta-feira. Claro, relembrando que o governador Eduardo Leite falou que está confirmando a retirada dos últimos 7 alertas de risco que estavam em vigor nos sistemas 3As de gestão estadual da pandemia. Vamos atualizando com mais notícias. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul aguarda a confirmação do envio de lotes de vacina destinados à segunda dose para iniciar a antecipação, conforme definiu a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Municipal da Saúde informará em breve a data de início de antecipação e o público-alvo a ser atendido, mas essa definição depende da entrega de vacinas. Enquanto isso não ocorre, segue válida a data anotada na carteira de vacinação. Eu quero aproveitar e colocar uma imagem aqui da vacina, imagem sobre vacinação, para ilustrar, claro, as informações aqui deste Fora do Ar especial, claro, atualizando as notícias. Vamos, claro, colocando as imagens. Agora sim é possível, claro que é possível. Vamos atualizar as notícias com imagens, com uma ilustração fica mais bacana ainda. Eu já falei, portanto, do governador Eduardo Leite, que foi vacinado contra a Covid-19 nessa terça-feira no Hospital Julinho,
no Colégio Julinho, que é o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Ele foi vacinado na terça-feira. Também a outra informação é que as coordenadorias regionais receberam cerca de 400 mil doses de vacinas da Covid-19 destinadas para a segunda aplicação. Aí já complementa a notícia anterior que eu estava passando. A Secretaria Estadual da Saúde distribuiu nessa quarta-feira de manhã 406.250 doses da vacina contra a Covid-19 das fabricantes AstraZeneca, 308.590 unidades, e Coronavac, 97.660, todas exclusivamente para a segunda aplicação. O público-alvo, no caso da AstraZeneca, é quem recebeu a primeira dose, 10 e 12 semanas, ou para Coronavac, 4 semanas. Do total, são 308.590 AstraZeneca e 97.660 Coronavac para todo o estado. As coordenadorias, então, já devem ter começado a tirar nesta quarta-feira. Lembrando que as doses da AstraZeneca estão sendo distribuídas com o objetivo de antecipar em até 2 semanas o intervalo entre as aplicações. A decisão, que também inclui o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer, foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, com representação do Estado e de municípios, na última segunda-feira. O objetivo é garantir melhor resposta imune para a variante Delta, uma vez que foram detectados 2 casos suspeitos no estado. As amostras foram enviadas para a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e os resultados devem sair até essa sexta-feira, 16 de julho. Apenas uma dose da vacina é pouco efetiva para essa variante. A organização da aplicação das segundas doses, assim como das primeiras, é de responsabilidade dos municípios, que podem escolher a melhor estratégia para atingir o público-alvo em cada situação. De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergman, o adiantamento do intervalo entre doses não prejudicará o calendário vacinal estabelecido pelo governo do estado. A previsão para vacinar 100% da população gaúcha maior de 18 anos, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, é 20 de setembro, e até o próprio governador Eduardo Leite comentou na live sobre isso, em que ele iria se vacinar no mês de agosto, mas acabou se vacinando já nessa terça-feira, acabou acontecendo, claro, essa antecipação da vacina em Porto Alegre, na faixa dos 36 anos. Já em Caxias do Sul está na faixa dos 38 anos. Também mais informações sobre vacina é que o Ministério da Saúde informou nessa quarta-feira que irá distribuir dentro de 48 horas mais de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz. A remessa, conforme a pasta, visa priorizar a população de regiões da fronteira do Brasil, o que fará com que o Rio Grande do Sul receba doses a mais, que totalizarão 310.500 doses. Além do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Rondônia
serão beneficiados, pois justificou o Ministério, esses estados contemplam 50% da população fronteiriça. Consultada, a Secretaria Estadual da Saúde disse que ainda não há data para a chegada deste lote e confirmou que na distribuição, cidades fronteiriças são priorizadas. Ao todo, serão distribuídas 4.006.500 vacinas das 310.500 enviadas ao Rio Grande do Sul, 123.069 deverão ser aplicadas em população de fronteira. O Ministério também encaminhará ao Rio Grande do Sul quase 280 mil seringas. Uma outra informação, que há 4 dias de completar 6 meses de vacinação contra a Covid-19, o Rio Grande do Sul chegou à marca de 50% da população gaúcha tendo recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Já o grupo que possui o esquema vacinal completo, com as 2 doses, ou com a dose única da Janssen, representa nessa quarta-feira 20% da população residente. Em números absolutos, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 5.445.357 pessoas receberam a primeira dose e 2.335.890 completaram o esquema. O Rio Grande do Sul, pelo menos, aplicou 90% das doses que já foram distribuídas aos municípios. O Rio Grande do Sul, que tem um dos melhores desempenhos na vacinação do país. Em relação aos grupos prioritários, a cobertura vacinal de uma dose da vacina é de 70,7% e 39,2% da imunização completa. Dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen já foram aplicadas em profissionais de saúde, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, povos e comunidades tradicionais, trabalhadores de educação, forças de segurança, população em situação de rua e agora pessoas sem comorbidade, seguindo ordem decrescente de faixa etária até os 18 anos. Como informamos anteriormente, aqui no município de Caxias do Sul está na faixa dos 38 anos. Então, nessa quarta-feira, a informação, claro, dos 38 anos. Quanto isso, Estado, portanto, com 50% da primeira dose. Vamos com mais informações. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul alerta para um novo aumento de internações. Agora, esta é uma outra informação que vamos mudar a nossa imagem, pois tem que ficar o alerta. O alerta é muito importante. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul alerta para um novo aumento de internações. Isso mesmo, um novo aumento de internações por Covid-19, o que gera um impacto em todo o sistema de saúde. Os números de pessoas nas UPAs aguardando leito de enfermaria em hospitais, bem como os índices de atendimento por síndrome respiratória grave, incluindo a Covid-19, têm subido gradativamente desde o início do mês. Para se ter uma ideia, no dia 1º de julho, 3 pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 estavam
na UPAs, aguardando leito em hospitais. Uma semana depois, no dia 8 de julho, eram 6 pessoas. E na última terça-feira pela manhã, chegou a 12 pacientes. Esses pacientes são encaminhados a hospitais pela Central de Regulação de Leitos. No entanto, a situação acende um alerta. A cada doente com suspeita de Covid-19 que ocupa um leito, a vaga no mesmo quarto precisa ser isolada até o resultado do exame para não haver risco de contágio. Ou seja, casos suspeitos devem ser isolados individualmente, o que aumenta a sobrecarga no sistema de saúde. Então, é bem preocupante essas informações. É por isso que todo cuidado é necessário. Secretaria da Saúde de Caxias do Sul alerta para novo aumento de internações por Covid-19. Agora são 18 horas mais 29 minutos. Este é o Fora do Ar, atualizando as informações sobre a Covid-19. Aqui eu falei sobre a UPA. O presidente do Conselho Municipal da Saúde, ele sempre vai fazendo alertas, né, sobre a situação das UPAs, né, e chamando a atenção da realidade do atendimento da UPA Central, que é sempre complicada, né? Então, infelizmente, ele sempre está relatando dessas dificuldades da UPA Central. É uma pena a situação da saúde no geral, e principalmente da UPA aqui de Caxias do Sul, mas daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes do Alexandre, se a gente consegue, daqui a pouquinho, colocar imagens. Ele fez um pronunciamento recentemente, ele que é o presidente do Conselho Municipal da Saúde, há 4 dias. Vamos ver se a gente consegue colocar imagens do pronunciamento do presidente do Conselho Municipal da Saúde. Estamos com imagem aqui ele fez esse relato no Facebook. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue colocar essas imagens dele fazendo o pronunciamento, mas infelizmente estamos com um problema. Vamos ver se a gente consegue. Agora sim. Estamos aqui na UPA Central, como sempre. Diversas reclamações. Isso foi no dia 10 de julho. Então, de normal, a gente pede então para curtir, comentar e compartilhar. Pediátrica, parte odontológica e a parte clínica. Então, hoje, na UPA Central, não tem a escala médica, tá? No mural, lei municipal. Durante a semana, aconteceu uma reunião entre os vereadores, gestão e Secretaria Municipal de Saúde, e, novamente, né, os vereadores, num tom bem grosseiro, falaram que eles convidam quem eles querem para a Casa do Povo. Na hora de pedir voto, são os primeiros a pedir voto. Logo após, esquece a população. Dois vereadores. Acompanhando a reunião de terça-feira, chega a ser cômico, né? Eu acho que daqueles vereadores que estão lá, se três leram o contrato, foi muito, né? Então, diversas reclamações aqui na UPA Central, a gente veio fiscalizar, que é o papel do controle social. A gente lembra que sempre a gente é voluntário, a gente não tem o poder da caneta para colocar mais um médico aqui na ala Covid, mais um médico aqui na ala clínica. Basicamente, era necessário isso, para o atendimento melhorar aqui na UPA Central. Eu falo na minha live o que eu quero, então, também, né? Os vereadores devem estar todos em casa neste momento, né? Momento que era ele estar aqui cobrando, né, novamente.
não somente lá numa reunião fechada, né, a quatro ventos, que nada resolveu, né? Então, assim, o prefeito Adiló que está vendo essa live aí, por favor, né, coloque mais um médico para atender a população aqui que está precisando. É só um médico, 10, 15 mil daqueles milhões que vieram do governo federal. Um abraço a todos, um bom final de semana. A gente se encontra por aí, né, na saúde pública de nossa cidade. Então, você acompanhou um pouco da live do Alexandre Silva, ele que é presidente do Conselho Municipal da Saúde. Então, ele fez uma live no dia 10 de julho, então você pode conferir um trecho da live do Alexandre Silva. Claro, agradecemos a atenção de nossos internautas. Já temos 1h mais 6 minutos de informação aqui. Vamos trazer mais informações sempre importantíssimas, e haja informação hoje. São muitas notícias mesmo. Então, você vai estar conferindo nesse Fora do Ar especial. Claro, estamos atualizando as notícias. 6h mais 34 minutos. Temperatura 24 graus. Eu quero aproveitar, ver se eu consigo, daqui a pouco, colocar mais informações. Vamos ver se a gente consegue captar. O pronunciamento agora é do vereador Alexandre Bortoluz. Eu quero colocar essa imagem, se a gente consegue. Não, nós estamos com um problema aqui, mas tranquilo. Estamos agora com alguns probleminhas, mas tranquilo. Mas só lembrando que agora são 18h mais 35 minutos. Você está acompanhando o Fora do Ar Notícias. Agora sim, funcionou um pouco a live. Nós queremos trazer as informações para atualizar, claro, aqui este Fora do Ar Notícias. A informação que eu quero trazer daqui a pouco foi um pronunciamento importante do vereador Alexandre Bortoluz, o Bortola, que ele é presidente da Comissão de Segurança Pública, que se manifestou na última terça-feira sobre a repercussão do caso envolvendo um colega parlamentar, o Wagner Petrini, conhecido como Moleque, no último fim de semana, ocasião que ele enfatizou a necessidade de apuração dos fatos, tanto pelas esferas competentes por eventual infração, quanto pela própria Câmara. A gente consegue colocar agora um trecho dessa live. Vocês, como presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social dessa casa, e todos já sabem, amplamente divulgado, que eu sou um grande defensor da segurança pública e sou um grande defensor da Brigada Militar. Eu acho que sim, tem que ser escutado os dois lados, e os fatos eles têm que ser apurados. Tem que ser apurados tanto na esfera penal, na esfera administrativa da Brigada Militar, que inclusive no dia de ontem o comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Ubirajara, me falou que quanto a essa acusação de abuso de autoridade, vai ser aberta uma sindicância para apurar os fatos. Isso é um procedimento padrão dentro da Brigada Militar. A Brigada Militar, se for necessário, isso eu já acompanhei por diversas vezes, corta na própria carne. E isso é importante ressaltar. Né? Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Só para eu concluir a linha de raciocínio. E da mesma forma que nós temos que analisar o caso, acredito que justamente, como este vereador já passou pela comissão de ética, a situação da vereadora Estela também passou pela situação de ética, acredito que nós aqui desta casa também temos que apurar os fatos e escutar as duas partes. Nós temos que ouvir as duas partes. Nós não podemos nos furtar disso, que é um procedimento transparente a se fazer. Transparente, por vezes complexo, mas que tem que ser ouvir todas as partes, tanto da brigada quanto do vereador e testemunhas que estavam no local. Então você conferiu um trecho do pronunciamento do Alexandre Bortoluz, o presidente
da Comissão ali de Segurança Pública. Então, e agora vamos colocar a palavra do Wagner Petrini. Vamos ouvir agora o Wagner Petrini nesse pronunciamento dele, feito na terça-feira. Lembrando que agora são 18 horas mais 36 minutos. Este é o Fora do Ar Notícias. Vamos agora colocar o Wagner Petrini. Ele se pronunciando. Agora, lembrando, são 18 horas mais 38 minutos. Wagner Petrini falando. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Pessoal, eu quero usar esse espaço para fazer alguns esclarecimentos do fato que aconteceu no final de semana comigo. Mas antes quero deixar bem claro que tenho o maior respeito pela Brigada Militar e sou um defensor de suas ações. Serei breve e objetivo. Não quero aqui prejudicar ninguém, mas também não quero ser prejudicado. Todos sabem que trabalho com a promoção de festas e eventos há mais de 15 anos. Tenho muito orgulho da minha atividade. Estou aqui publicamente fazendo esse esclarecimento porque não tive a oportunidade de fazer no ato do registro da ocorrência, na noite da última sexta-feira. A imprensa, no exercício de seu trabalho, costuma noticiar os fatos conforme o que consta na ocorrência policial. Infelizmente, alguns fatos foram distorcidos no ato do registro do documento. Nesse sentido, farei uma petição solicitando a retificação da ocorrência, devido a 3 pontos. Então, como falei, não quero prejudicar ninguém, mas os fatos precisam ser esclarecidos. Ponto 1. Não se tratava de uma festa clandestina, como registrado na ocorrência. O evento ocorria em local com endereço conhecido e registrado para o devido fim. Repito, a festa ocorria em uma casa de eventos, local destinado para este fim, com o CNPJ devidamente registrado. Inclusive, tal fato foi afirmado pelo diretor de fiscalização da Secretaria de Urbanismo, senhor Rodrigo Lazarotto, que em entrevista à Rádio Caxias no dia de ontem, confirmou não se tratar de uma festa clandestina. Então, nesse caso, houve um equívoco ou uma interpretação errada por parte do servidor público que fez essa intervenção. E podem ter certeza que realmente, se fosse clandestina, este vereador não estaria lá, porque faz mais de 1 ano e meio que acontecem e nunca teve um caso parecido. Agora se ligando no microfone. Então você copiou mais um trecho. Agora foi o Wagner Petrini, o conhecido como Moleque, né? Nesse caso, que será julgado pela Comissão de Ética, né? Mas o presidente da Comissão de Segurança Pública, o Bortolucci, também acabou se manifestando sobre essa repercussão, né, do caso envolvendo o seu colega parlamentar no último fim de semana, ocasião que ele enfatizou essa necessidade da apuração dos fatos, tanto pelas esferas competentes por eventual infração, quanto pela própria Câmara de Vereadores. Faltando 18 minutos para as 7 da noite, vamos com mais informações, vamos atualizando. Quero colocar uma ação que teve antes da polícia em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Vamos conferir essa ação, daqui a pouquinho eu já explico o que aconteceu. Em continência ao terreno, apresentar arma! Descansar, arma! Batalhões, descansar! Comandante de frente!
Corporação Brigada Militar, agradeço o empenho de todos, e nessa ação que vamos fazer ela simultaneamente em Porto Alegre, com o lançamento também neste mesmo momento em Caxias e Passo Fundo, ela possui o foco voltado a proteger a vida, a ações voltadas no sentido de reduzir os crimes contra a vida. E quem ganha com isso tudo? A sociedade. A sociedade do Rio Grande do Sul é que é a grande vencedora, porque quanto menos crime, mais segurança e mais qualidade de vida. Aqui juntos, compondo essa força policial, é mérito, é motivo de orgulho, é motivo de satisfação tê-los aqui. Então eu quero já desde já agradecê-los pelo trabalho que os senhores vêm desenvolvendo até agora, o pessoal do regimento, o pessoal das forças táticas, o efetivo do 1º Batalhão de Choque de Porto Alegre, o de 2º de Santa Maria, o de Passo Fundo, o de Caxias, os... Em continência ao terreno, eu estou apresentar... colocando de volta, ali quero mostrar aos nossos internautas essas imagens da ação da polícia em algumas localidades, inclusive em Caxias do Sul. Então, coloquei agora algumas imagens dessa ação, e esse vídeo foi editado recentemente durante o pronunciamento do governador Eduardo Leite. Então, não se preocupe, né? Aqui nós vamos trazer, a gente trouxe antes, claro, né, essas imagens dessa ação da polícia, né? Daqui a pouco nós vamos atualizar, tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil. Essa ação, então, ocorreu em Caxias do Sul, em Porto Alegre também foi realizada, em Passo Fundo. Então, são alguns locais onde ocorreu essa ação às 4h30 da tarde. Então, era só, eu queria mostrar para vocês essas imagens. Vamos ver se a gente consegue, daqui a pouquinho, trazer outras imagens da polícia, inclusive da Polícia Civil, da Brigada Militar. Vamos ver se a gente consegue colocar uma outra imagem para ilustrar, né, e informar o nosso internauta do Fora do Ar Notícias. Quarta-feira, isso mesmo, é quarta-feira, dia 14 de julho, vamos passando mais informações. A Polícia Civil participou com a troca de dados de inteligência em ações conjuntas para cumprimentos de mandados de busca e apreensão, de prisão, além de fiscalização de estabelecimentos e veículos. As ações contarão com equipes volantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, e do Departamento de Polícia Metropolitano, o DPM, além de reforço em plantões nos municípios envolvidos para recebimento e registro de eventuais flagrantes e ocorrências. Informando que a Brigada Militar e Polícia Civil deflagraram operação chamada Forças Integradas para Cerco a Crimes contra a Vida, como relatei, Caxias do Sul, Porto Alegre e também Passo Fundo, a partir da análise estatística do RS Seguro, portanto, com o objetivo de manter o decréscimo observado nos indicadores criminais ao longo dos últimos 2 anos, sobretudo os crimes violentos, letais, intencionais, que são homicídio, latrocínios e feminicídios. A Brigada Militar e a Polícia Civil deflagraram nessa quarta-feira, com o apoio da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, a Operação Forças Integradas. A mobilização vai intensificar a presença policial preventiva, regressiva e investigativa em bairros de Caxias do Sul, Passo Fundo,
Porto Alegre e pontos da região metropolitana a partir da estratégia de foco territorial do programa RS Seguro. Então você pode acompanhar essas imagens, que a ofensiva terá a atuação de policiais militares de 4 batalhões de polícia de choque, o primeiro Porto Alegre, o segundo Passo Fundo, o terceiro Santa Maria e o 4º Batalhão de Choque Caxias do Sul, das forças táticas das unidades operacionais com responsabilidade territorial nas cidades-alvo, simultaneamente, com efetivos dos comandos de policiamento da capital e metropolitano, da Serra e do Planalto. Haverá ainda apoio de integrantes do 6º Batalhão da Polícia de Choque de Uruguaiana como primeira atividade após treinamento recentemente concluído e que permitirá a instalação da nova unidade na fronteira oeste, que deve ser inaugurada nos próximos meses. Também participaram alunos soldados que serão empregados em estágio operacional nos finais de semana em pontos de visibilidade. Brigada Militar e Polícia Civil deflagraram Operação Forças Integradas para cerco a crimes contra a vida. Essa intensificação da ação ocorrerá nos municípios Caxias do Sul, Porto Alegre e Passo Fundo, a partir da análise estatística do RS Seguro. Informação muito importante mesmo. Além dessa informação da Polícia Civil, eu quero aproveitar e também colocar uma outra imagem de um policial militar. Essa imagem do policial militar, Tabajara Barbosa, de 38 anos, que ele foi primeiro colocado da Brigada Militar no teste de aptidão físico. Agora sim, com a imagem, você está acompanhando, tá? Então, o policial militar Tabajara Barbosa, de 38 anos, ele, o primeiro colocado da Brigada Militar no teste de aptidão físico, que deu acesso à instrução de nivelamento de conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, que já concluiu o curso e foi designado para sua primeira missão junto à Força de Segurança, o soldado natural de Nova Prata e que atuava no policiamento em Bento Gonçalves, está em operação no 2º maior município do mundo em extensão territorial, Altamira, no Pará, estado que integra a Amazônia Legal. Por 2 vezes, Tabajara conquistou a primeira colocação, mas o anseio de integrar a força foi adiado, já que o primeiro curso foi cancelado em decorrência da pandemia da Covid-19. O curso de nivelamento que ocorreu em Brasília, no Distrito Federal, teve início em maio deste ano e contou com a participação de 177 policiais militares, oriundos de 16 estados da federação, sendo 12 do estado do Rio Grande do Sul. Então, matéria bem bacana do policial militar Tabajara Barbosa, ele que é PM da Serra, que concluiu o curso da Força Nacional e tem sua primeira missão na floresta amazônica. Agora, faltando 8 minutos para 7 horas da noite, vamos com mais informações e atualizações. Nessa quarta-feira, uma outra informação que eu quero ver se eu consigo colocar a imagem. Daqui a pouco vamos ver mais uma imagem, vamos ver se a gente consegue. Tá difícil, mas daqui a pouco vamos ver se a gente consegue colocar esta imagem que eu pretendo
para ilustrar a informação. Vamos atualizando, claro, sempre com bastante informações e notícias. Agora sim, nós vamos atualizar esse Fora do Ar Notícias com informações, claro. A informação de agora, a gente não pode deixar de falar, é do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, então, agora sim, com a imagem, que foi internado no Hospital das Forças Armadas, chamado HFA, em Brasília, na manhã dessa quarta-feira, será transferido para a cidade de São Paulo, onde fará exames complementares para verificar a necessidade de uma cirurgia de emergência. A decisão foi tomada pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações informou que Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal nos últimos dias, inclusive em Caxias do Sul, onde ele esteve na Feira do Grafeno, na abertura. O presidente vinha apresentando soluços persistentes, além de mal-estar que o levaram a ser internado durante a madrugada no HFA. No Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Abre aspas, o presidente está bem, foi sedado pela manhã para descansar, acordou, conversou com o médico e o médico vai levar ele para São Paulo. Ainda não tem o nome do hospital, mas creio que seja o mesmo hospital onde ocorreram as outras cirurgias do presidente, o doutor Macedo. Então, essas são as informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele que está sedado, foi internado com obstrução intestinal. Ele fará novos exames para saber se precisa de cirurgia. Faltando 5 minutos para as 7 horas da noite. Vamos atualizando com mais informações. Vamos, claro, trazendo mais notícias. Agora vamos falar de Festa Nacional da Uva. Agora sim, Festa Nacional da Uva, já que foi definida a data do concurso. A Rainha e Princesas da Festa da Uva de 2022 serão conhecidas dia 22 de julho, durante o concurso que será realizado no UX Teatro, com público limitado e transmissão ao vivo pela internet. A nova data foi confirmada nesta terça-feira pelo Conselho da Comissão Comunitária e pela presidente da festa, Sandra Randon. No dia 26 de junho, o concurso foi cancelado devido ao falecimento da mãe da candidata Bruna Malman, a Maria de Lourdes Malman, de 63 anos, que sofreu um mal súbito durante o desfile das candidatas. O concurso da escolha no teatro seguirá os mesmos protocolos de saúde antes anunciados, com público limitado aos familiares das 12 candidatas, patrocinadores, comissão comunitária, equipe técnica e imprensa, somando 180 pessoas. A capacidade total do teatro é de 761 pessoas. A limitação atende aos protocolos de segurança sanitária da pandemia de Covid-19, que foram flexibilizados recentemente. A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre de 18 de fevereiro a 6 de março de 2022. Rainha e Princesas da Festa da Uva 2022 serão conhecidas no dia
22 de julho. Este é o Fora do Ar Notícias, atualizando as informações nesta quarta-feira, dia 14 de julho. Eu quero agradecer, claro, a audiência de todos que nos estão acompanhando. Além disso, eu quero aproveitar para passar mais uma informação, a última do programa de hoje. É uma ação muito bacana mesmo, e agora sim vale registro desta informação que envolve a dupla Caju, Caxias e Juventude. Amanhã desta quarta-feira foi muito especial para os idosos que residem no Lar da Velhice São Francisco de Assis. Atletas do Caxias e do Juventude promoveram a entrega simbólica do valor arrecadado no Caju Solidário, realizado no mês de junho. O diretor de Relações Institucionais do Caxias, o João Luiz Conte, e os atletas grenás, Michel e Thiago Salles, representaram o clube. E para representar a Juventude, os atacantes Matheus Peixoto e Robertson e o goleiro Marcelo Carné marcaram presença e fizeram a alegria dos residentes. Ao total, a ação arrecadou R$ 28.350, que foi integralmente repassado ao Lar da Velhice São Francisco. O Davitru Solidário, organizado pela dupla Caju, ocorreu no dia 19 de junho na paróquia Santa Catarina e, como era de se esperar, contou com um verdadeiro show das torcidas de Caxias do Sul, Caxias e Juventude, que marcaram presença e contribuíram para a arrecadação do valor. Mais de 800 almoços foram vendidos em prol da solidariedade. A ação contou também com o apoio da Gráfica Murialdo e Orquídea. Muito bacana essa ação, muito bacana. Caxias Juventude realizando então essa entrega do valor arrecadado no Caju Solidário ao Lar da Velhice São Francisco de Assis. Mais de R$ 28 mil arrecadado integralmente, foram repassados ao Lar da Velhice São Francisco. Com 1h mais 33 minutos, vamos encerrando este Fora do Ar Notícias. Você percebeu, com muitas informações, e claro, informações relevantes e bem importantes. Eu quero, claro, agradecer a audiência de todo mundo que nos acompanhou aqui nesta quarta-feira. Obrigado mesmo a todos que estiveram nos acompanhando. A temperatura na Serra Gaúcha em 20 graus. Amanhã, previsão de chuva e o fim de semana de frio. Mas vamos nos agasalhar e aquele recado que eu sempre digo: não esqueça, utilize máscara, passe álcool em gel, higienize bem as mãos e evite aglomerações. Se você perdeu alguma informação, não se preocupe. Ao término dessa live, ela fica disponível tanto no meu canal do Facebook, Ivan Sgraboto, como no YouTube. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Valeu mesmo e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.